Muito bem, pessoal. O assunto de hoje é Ásia, diversidade natural e questões ambientais. Eu sou o professor Michel, professor de Geografia, e vamos aí hoje trabalhar esse conteúdo sobre o continente asiático. Você que é aluno do 9º ano do ensino fundamental, sinta-se à vontade aí, sinta-se bem-vindo a essa aula de hoje. O livro que eu estou adotando aqui como referência é o livro Território e Sociedade, na página 158, a partir da 158. Você que é aluno de escolas particulares, talvez use uma apostila, né? Ou você, aluno de alguma outra escola, que talvez use o livro didático, porém, que não seja esse livro ao Território e Sociedade. Mas, se por acaso o assunto for Ásia, então você está no lugar certo. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, eu vou fazer uma síntese, tá, gente? Que o assunto é longo, mas para o vídeo não ficar cansativo, eu vou fazer uma síntese aqui, tá? Nós temos aqui a divisão política do continente asiático. Vou fazer um zoom aqui, ó. Nós temos a Península Arábica, onde está aqui, por exemplo, a Arábia Saudita. Nós temos aqui, ó, mais do lado aqui, né? Nós temos aqui o Oriente Médio, onde fica aqui, ó, o Iraque, o Irã, né? Essa área aqui que é uma área muito complicada, uma área que tem muitos conflitos, né? Aqui do lado aqui, ó, da Península Arábica, nós temos aqui essa outra parte aqui do continente asiático, onde fica aqui, ó, ex-repúblicas soviéticas, igual o Uzbequistão, o Cazaquistão. Nós temos aqui esse país que está em evidência na atualidade aí, que é o Afeganistão, por causa dos problemas, né, problemas humanitários que estão acontecendo lá no Paquistão, no Afeganistão. Nós temos aí Paquistão, Índia, a Índia é o segundo maior país em termos de população. Temos a China, né, que é o país mais populoso. Nós temos a parte asiática da Rússia, enfim. E nós temos aqui mais ao sul, nós temos esses países aqui, ó, igual a Tailândia, o Vietnã, temos a Indonésia que foi palco de um dos maiores tsunamis da história, né, que devastou toda essa área aqui. Esse país foi assolado, né, de uma forma muito terrível. E nós temos aqui o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, que são aí esses países do extremo leste asiático, beleza? Só para vocês se situarem na questão cartográfica. Nós temos aqui um mapa na página, vou acompanhando no meu livro físico, né? Impresso aqui, página 160. Nós temos aqui, ó, os principais produtores de petróleo do mundo. Nós temos aqui, ó, a Arábia Saudita, nós temos o Irã, nós temos aqui vários países do Oriente Médio e também da Península Arábica. São aí países extremamente ricos, entretanto com gravíssimos problemas de desigualdade social. E essa região aqui, conhecida como Golfo Pérsico, né, é onde tem a maior concentração de petróleo no mundo. Só um detalhe, né? Esse pérsico vem do povo persa. Quando você ouve falar, por exemplo, em livros antigos, como até o caso da Bíblia mesmo, né, que fala dos persas e tal, e outros livros de história, você vai encontrar referência a esse povo. Eles habitavam aqui, nessa região onde é Irã, Iraque, mais ou menos nessa região que nós estamos vendo aqui, nesse mapa que fala sobre as reservas de petróleo, certo? Só para contextualizar. Outra coisa também que fala, já na página 161, sobre o relevo e atividade sísmica. Então vamos olhar aqui nessa legenda, que onde tem esse triângulo vermelho, né, são onde existem os vulcões ativos de superfície, certo? E onde tem esse triângulo azul são vulcões submarinos. Olha só o tanto, né, toda essa área aqui, ó,
costeira aqui do continente asiático, principalmente, né, onde pega aqui do sul da Ásia, vai aqui pelo sudeste até o leste da Ásia, chegando até lá no Japão, né? Olha só o tanto de vulcões. Então é uma atividade vulcânica e sísmica onde ocorrem vários terremotos. Inclusive o Japão é um exemplo disso, né? Não é muito difícil a gente ouvir falar de abalos, de tremores de terra no Japão, a ponto que eles já até adaptaram as construções para esse tipo de situação. Tá vendo? Então, nós temos aqui toda essa área amarela aqui, ó, de atividade sísmica interna. Você pode ver aqui na legenda do mapa. Veja aqui, ó, o tanto que nós temos aí, ó, essa área de amarelo, toda essa área de amarelo, especialmente na região litorânea. Olha o tanto que essa área é perigosa. Então, se vocês aí têm intenção de fazer uma viaginha lá para a Ásia lá, né? Então que dê sorte de não ser um dia de abalos sísmicos, porque isso acontece muito lá, tá? Um mapa físico, já na página 162 não, 163, nós temos aqui as altitudes, né? As altitudes, lembrando que todo mapa que trata a questão de altitude, quanto mais clara for a cor, menor a altitude, quanto mais escura, né, mais forte for a cor, a altitude é maior. Então nós percebemos aqui, ó, que existem áreas, né, Planalto da Arábia, nós vemos aqui que não tem, né, elevadas altitudes, né? Aí quando a gente chega aqui, por exemplo, ó, nesse Planalto do Tibete, nós vemos aqui o Himalaia, onde fica lá o Monte Everest, o maior monte, o ponto mais alto do mundo, né? Nós vemos aqui, ó, como que está mais avermelhado, como que está a cor mais forte. Então são área muito alta, né? Grande altitude. Mas no geral, vocês podem ver que não são elevadas altitudes lá no continente asiático. Existem planícies, a planície da Indochina. Nós temos aqui o Planalto de Decca, né, que fica na região da Índia, mas você pode ver que não é assim aquela altitude, né? Pode ver pela legenda aqui, ó, que não são grandes elevações não, certo? Nós temos aqui o Planalto Central Siberiano, lá próximo ao território russo, né? Então podem ver que não tem muitas áreas altas. O Planalto da Mongólia já tem uma elevação maior, né? Então só para vocês ficarem cientes dessa questão aí das elevações, da questão da altura, né? Da altura não, da altitude desses países, desses territórios, né? Vamos lá então, hidrografia. Nós temos aí o nome dos principais rios, né, que tem no continente asiático. Nós podemos aqui, ó, focar eles aqui: o rio Ganges, o rio Indo, ou Hindu, né? Alguns falam Hindu ou Indo, né? O Yangtze, que é o rio azul, tem o rio Amarelo e o Mekong. Todos esses índios estão na nossa grande amiga China, com exceção o rio Ganges e o rio Hindu, eles estão na Índia, tá certo? E são rios, gente, que eles têm uma importância não somente econômica, mas cultural também, certo? Tem uma importância cultural, porque existe uma tradições religiosas sobre esses rios, né? Que são rios considerados sagrados, tem toda uma história, tanto indiana quanto chinesa, com relação a essas águas. Então, não é somente uma importância econômica. Vamos agora para a página 166, clima e vegetação. Nós temos aqui os principais climas, né? Os principais climas do continente asiático são vários, né? Equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico quente, desértico frio.
Porque desértico, gente, não quer dizer que tenha que ter areia, tem que ter aquele lugar quente, pode ser um deserto frio, gelado também. Tem o frio de altitude e tem o clima polar. Então vamos olhar aqui, ó, né, a diversidade de climas que nós temos aqui nessa imagem na página 166. Então nós vemos aqui que não existe uma predominância, né? Não existe uma predominância de determinado clima, clima A ou clima B. É muito diversificado a questão dos climas. Levando aqui, gente, em consideração o seguinte, que nessa área onde nós temos aqui, ó, a Índia, onde nós temos aqui essa área mais ao sul aqui do continente asiático, existem períodos do ano que existem as chuvas de monções. Eu acho que até já falei isso com vocês em outra aula. Chuvas de monções que são chuvas extremamente fortes, chuvas torrenciais que causam muitos e muitos prejuízos àquela população, a ponto de causar alagamentos terríveis nas cidades, principalmente nas áreas de planície. E aqui estamos caminhando para o final. Nós temos aqui agora a vegetação no continente asiático, também é bastante dinâmica, levando em consideração que a vegetação depende diretamente do tipo de clima. Então, cada clima ele tem a sua vegetação correspondente. Entretanto, nós percebemos que a floresta boreal ou a taiga, né, está de forma mais predominante. Porque aqui, ó, nessa área onde ocupam a parte da Rússia e uma extensão grande, né, aqui já chegando lá no extremo norte. Por quê? A taiga já é uma vegetação própria, né, típica de áreas mais frias, áreas com a temperatura mais amena, mais baixa. Então o que acontece? Caminhando para cá, né, onde está aqui de roxo, já começa já a esfriar bastante o clima. E onde nós temos aqui essa área toda verde, nós temos a tundra. Tundra já é uma vegetação já bastante, como que eu vou dizer para vocês? Uma vegetação resistentíssima ao clima frio. Esse frio aqui do extremo norte, ele é um frio, né, já quase um polar, já é bem mais frio que essa área roxa aqui, certo? Gente, para fechar agora com vocês aqui, vamos falar dos problemas ambientais. Olha, tem hora que eu me embolo nas palavras aqui, porque eu quero que o vídeo saia mais rápido, né? Que ele não fique um vídeo muito extenso. Aí tem hora que a gente tem que acelerar um pouquinho. Problemas ambientais, vamos lá. Deixa eu resumir isso aqui para vocês. A questão é o seguinte. O continente asiático está crescendo muito. Nós tínhamos lá um Japão que estava em evidência na década de 70, 80, 90 e chegou a ser a segunda maior potência do planeta, só atrás dos Estados Unidos em termos de economia. Diga-se de passagem que em termos de tecnologia, na minha opinião, já passou os Estados Unidos a uma certa época. Mas hoje nós temos aí a Índia, nós temos a China. A China hoje é o segundo maior o maior mercado consumidor do mundo e a segunda maior economia do mundo. Nós temos a Índia, um país extremamente grande, populoso, e fora outros também que são grandes, igual a Indonésia, Bangladesh, enfim. Todo esse crescimento do continente asiático, crescimento populacional, crescimento, avanço das cidades, né, construções que são edificadas diariamente lá nessas grandes cidades asiáticas, isso tudo traz um impacto ambiental. Desmatamento, traz impactos no solo, impacto de poluição. Então esse é o tema aí que vai estar dentro dessa página 170, beleza?
Então, o continente asiático hoje é o continente que mais cresce economicamente, o que mais se desenvolve, mas, consequentemente, é o que mais também gera problemas ambientais. Outrora já foi a Europa, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia a Ásia está extremamente em pleno crescimento. Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço vocês que deixem o seu like aí, você que vai acompanhar pelo YouTube, meus alunos que vão acompanhar pelo Conexão Escola também vão ser direcionados ao YouTube. E peço que vocês possam contribuir também, passando esse vídeo para outros colegas, para que esse conhecimento possa chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida pode colocar no chat, pode colocar lá nos comentários e no oportuno tempo vou estar respondendo vocês. Tchau, tchau, um forte abraço. Eu sou o professor Michel e essa foi a nossa aula de Geografia, aula sobre o continente asiático.